No YouTube, Flávio, é normal sentir tonteira do nada, fraqueza às vezes, não dou conta de comer, nada às vezes. Como muito, estômago embrulha muito. Então, Flávio, essas tonturas, fraquezas são comuns na ansiedade. Também a perda de apetite ou pessoas aumentam o apetite também pode acontecer em função dessa alteração que eu relatei no início. Ou seja, há uma alteração no organismo mesmo, trazendo desequilíbrio. Os pontos de equilíbrio do corpo que se localizam no ouvido, na visão e na pele, os sensores através do corpo, eles estão desregulados. Por isso que as tonturas aparecem tanto, né? Gente, existe também a tontura postural, né? Que não é causada só pela ansiedade. Então, vale a pena a gente estar levantando isso, porque pode haver compressões do nervo em algumas partes do corpo e isso trazer tonturas, tá? E aí, quando você faz uma fisioterapia, uma quiropraxia, você dissolve essas tensões e a tontura ela muda. Então, a causa não é a ansiedade emocional. Também existe fator emocional, mas existe a postura que está tensionando o nervo e causando essa tontura. É preciso, então, investigar isso para saber o que está acontecendo, tá? Juliana, boa noite, doutor. Ultimamente tenho sentido meu coração falhar, batida, e uma sensação de que meu coração parou. Já fiz todos os exames e não dá nada. Será que é algo grave? Muita tontura, é horrível. Então, Juliana, ainda bem que você fez os exames, que estão todos ok, você não tem nenhum problema grave de saúde, então é ótimo, né? E assusta muito, mas se você tem exame, você foi no seu cardiologista, não tem nenhum problema cardiológico, ótimo. Realmente a ansiedade ela vai provocar um mecanismo de congelamento para algumas pessoas. Tem um mecanismo de luta e fuga e de congelamento. Então, o seu organismo ele começa a ficar meio paralisado, meio congelado. E aí o coração ele pode diminuir os batimentos são irregulares também. Isso pode acontecer, mas isso não é grave, né? Parece que é grave, mas não é. E à medida que você entende que não é grave, você vai ficando mais tranquila, não se desesperando, e à medida que você não se desespera, esses sintomas vão diminuindo pouco a pouco, tá? Não é grave, é tratado com a psicoterapia. Ogivado. Estou sentindo muitas dores nos ombros, pescoço, cabeça. Essas tensões musculares, como eu sempre falo aqui, elas são clássicas na ansiedade mesmo, né? Porque o mecanismo da ansiedade é um mecanismo de luta e fuga. Automaticamente, quando eu falo de luta e fuga, eu estou falando de tensões musculares. Então, as tensões musculares, elas acarretam dores musculares em várias partes do corpo. Tem pessoas que sentem em lugares específicos, outras em outros lugares, mas elas são sintomas clássicos da ansiedade. Mais uma vez, não é grave, e à medida que você trata, você se liberta disso pouco a pouco. Aqui, Rafael no TikTok. Não tem problemas cardíacos, mas tive crise de ansiedade. Comecei a sentir muitas coisas, fraqueza. É isso. Claro que essas fraquezas são comuns, né? Você vai estar tendo isso com frequência, porque a alteração do organismo, o metabolismo está muito acelerado e você vai ter fraqueza. É como se você estivesse correndo uma maratona de 40 quilômetros todo dia, porque o corpo está muito agitado, muito excitado mesmo. Mas, mais uma vez, não é grave. E à medida que você trata, volta ao normal sem problemas. Doutor, boa noite. É normal sentir dor nas costas por conta da ansiedade? É o que eu acabei de falar. As dores são comuns mesmo, né? E causadas pelo mecanismo da ansiedade de luta e fuga. Quando você entende esse mecanismo de luta e fuga, gente, lembra que eu sempre falo aqui, o mecanismo de luta e fuga é um mecanismo descoberto lá no início do século XX por um neurofisiologista de Harvard, que os animais e os homens possuem. E diante de um perigo, o animal, o ser humano, ele vai reagir como? Ele vai pensar, tem um leão me atacando, eu vou atacar esse leão, ou eu saio correndo dele, ou eu congelo de medo, de pavor. Esse mecanismo é automático de defesa do corpo. A ansiedade, ela é esse mecanismo. E isso, muitas vezes, não é compreendido pelas pessoas também, né? O oposto também é verdadeiro. Quando eu estou mais tranquilo, mais relaxado, mais de boa, eu faço uma meditação, eu caminho ao ar livre, eu tenho mais paz interior, o corpo volta ao equilíbrio e os sintomas vão diminuindo pouco a pouco. Nós precisamos fazer no tratamento da psicoterapia eliminar essa pressão psicológica que você coloca sobre você mesmo há muitos anos. Essa pressão psicológica, ela vai trazer sintomas da ansiedade. É preciso mudar essa mentalidade. Como que eu mudo essa mentalidade?
entendendo como ela foi formada, e entrando em contato com esse hábito e treinando novos hábitos, novas atitudes, ampliando a mente para você voltar ao seu equilíbrio. Né? Débora, aqui no TikTok, a ansiedade me tirou paz, não tenho vontade de sair, vivo 24 horas no quarto. Realmente, a ansiedade, se não for tratada, ela vai trazer prejuízos mesmo. A pessoa fica meio prisioneira dela mesma, né? Mas, mais uma vez, à medida que você trata, você vai se libertando disso pouco a pouco. Professor Albert Costa, boa noite, doutor. É normal sentir um choque na cabeça. Fui diagnosticado com ansiedade grave e síndrome do pânico. Tomo remédios há 10 dias. E às vezes sinto meu corpo movimentar mesmo estando parado. Os choques são comuns. No meu canal do YouTube eu tenho vários vídeos tratando desses choques, pontadas, essas agulhadas em várias partes do corpo e algumas pessoas na cabeça sentem mesmo. Lembrar vocês que os medicamentos não curam a ansiedade. O principal tratamento é a psicoterapia. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal. Né? Então, é preciso acompanhar, ver o caso, o seu caso, sua história de vida, os seus traumas que você passou. E à medida que você vai entendendo esse mecanismo, você vai, pouco a pouco, se libertando dele gradativamente. Né? Vitor, boa noite, doutor. Sinto meu coração falhar, fiz exames, não deram nada. Sempre que eu vou comer, sinto que piora. Quando sinto a sensação de falha, eu entro em pânico e piora tudo. Isso é normal? Obrigado. É o que eu acabei de falar, né? O mecanismo da ansiedade de congelamento, ele às vezes dá a sensação que o coração está parando, está falhando. Mas não tem nada grave aí. Você já fez exames, não deram nada. Apenas é um processo psicológico que você está vivendo que gera essa sensação no coração mesmo, né? Mas lembrar que isso é um fator emocional, psicológico, que não está alterando o seu organismo. Você, ao tratar com a psicoterapia, você volta ao normal. Fátima, boa noite, doutor. É normal na ansiedade sentir o ouvido cheio de ar tapado? Né? Os problemas no ouvido, eles são comuns mesmo. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. Estou vendo que a Fátima continua perguntando aqui. Já fiz terapia por 10 sessões, tenho que repetir. Preciso tratar, fazer psicoterapia até você se livrar dos sintomas da ansiedade, né? Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. É preciso praticar a psicoterapia até você ficar livre, tá? Lourdes Costa, quando começa a pegar no sono, tem uns solavancos, uma sensação de estalos na cabeça. Aí eu desperto. Isso também acontece muito com as pessoas com ansiedade, porque o corpo está hiperestimulado com os hormônios de estresse. Quando você está descansando, o corpo está ali, que é a expressão popular, o sangue fervendo. Então você tem aí a hiperestimulação do organismo e faz com que você tenha os sintomas solavancos, estalos na cabeça, porque o corpo está reagindo aí no